Oi, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais uma aula hoje do professor Marcelo. Hoje, gente, nós vamos falar sobre números com vírgula. Você certamente já deve ter notado como os números escritos com vírgula são muito comuns no seu dia a dia. Veja alguns exemplos de uma reportagem sobre o desperdício de comida no mundo. 26,3 ou seja, bilhões de toneladas produzidas e 3,9 milhões de toneladas desperdiçadas. Então, nós temos aí dois exemplos práticos que você vê no seu dia a dia de números escritos com vírgula, ok? Então, ó, 26,3 e 3,9 são números escritos na forma decimal, ou seja, com vírgula. Então, a partir de hoje, minha gente, toda vez que vocês virem um número com vírgula, vocês vão falar o quê? Que esse número é um número decimal, ok? Todo número escrito com vírgula é um número decimal. A partir de hoje, não esqueçam disso. As frações decimais e a representação na forma decimal. Então vamos lá. Vamos dar uma lembrada em potência. Potência, o que é uma potência? Veja só, esse número que está aqui embaixo, a gente chama ele de base, e esse número que está aqui em cima, um pouquinho à direita, a gente chama ele de expoente. Então, todo número escrito nessa forma, que é o que? Uma base com expoente, nós estamos trabalhando com uma potência, ok? E por que potência de 10? Porque a base sempre vai ser 10. Ó, nesse primeiro exemplo é base 10, nesse segundo exemplo a base é 10, nesse terceiro exemplo a base é 10. Então, toda vez que você tiver uma potência onde a base é 10, nós estamos trabalhando com a chamada potência de base 10. Então vamos lá. Relembrando a aula de potência, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, eu vou repetir a minha base a quantidade de vezes que tem aqui no expoente. Se o expoente só tem 1, eu vou repetir ele o que? Uma vez, tá aqui. Ok? Aqui agora, ó, eu vou repetir a base, a quantidade de vezes que tem no expoente. Então, eu vou repetir minha base duas vezes. Lembra da aula de potência? Ó? Duas vezes. E vou fazer a operação entre eles de que? De multiplicação. 10 vezes 10 dá quanto? Dá 100. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Aqui é a mesma forma, ó. Eu vou repetir a base, que é 10, 3 vezes. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 vezes 10. Aqui, repetiu 10 3 vezes. Agora, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, ó, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Por quê? Porque vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ok? Uma forma mais básica de você verificar isso é o seguinte, preste atenção. Sempre vamos começar com o número 1 aqui na frente. Ó. 1, ó, sempre o primeiro número é 1. Ó. 1 e 1. Veja só, o expoente aqui é 1. Isso quer dizer que eu vou colocar depois de 1, um zerinho. Tá aqui, 10. Ó. O expoente aqui é 2, ó. O expoente aqui é 2. Isso quer dizer que depois de 1 eu vou colocar 2 zerinhos, tá aqui, ó. O expoente aqui é 3. Isso quer dizer que depois do 1 eu vou colocar 3 zerinhos e assim sucessivamente, ok? Então, só relembrando a aula de potência, e toda vez que você tiver uma potência onde a base é igual a 10, você está trabalhando com uma potência de 10, ok? Então vamos lá, ó.
1 sobre 10 elevado a 1. A gente já viu agora aqui, ó, que 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, a gente ficou com 1 dividido por 10. Notem que o denominador é uma potência de 10. Então, vamos lá. 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, a gente viu agora que é 100. Então, ficou 1 dividido por 100. Note que o denominador é uma potência de 10. Porque 10 ao quadrado é uma potência de 10. 1 dividido por 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira, a gente viu aqui agora que é 1000. Então, ó, o denominador é uma potência de 10, ok? Então, ó, toda fração cujo denominador é uma potência de 10, essa fração é chamada de fração decimal. Então, a partir de hoje, gente, quando vocês virem uma fração é uma divisão. Ó, uma fração é uma divisão. Toda vez que vocês virem uma fração onde o denominador é uma potência de 10, vocês vão estar trabalhando com uma fração decimal, ok? De novo, toda vez que vocês tiverem uma fração onde o denominador é uma potência de 10, vocês estarão trabalhando com uma fração decimal. Então, vamos lá. Números na forma decimal. Preste atenção. Então, tem aqui, ó, aquela primeira fração nossa. Ó, 1 dividido por 1 elevado a 1, nós já vimos que 1 elevado a 1 é igual a 10. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 10. Isso aqui está escrito, isso aqui é uma fração decimal. Eu quero escrever essa fração decimal em forma de número decimal, ok? E o número decimal a gente aprendeu logo no início da nossa aula, que é um número escrito com vírgula. Preste atenção. Então aqui eu tenho, ó, 0, ó, já está a resposta aqui, que é 0,1. Eu vou explicar bem direitinho, preste atenção, ó. 1 dividido por 10. Como o denominador é maior do que o numerador, nós vamos ter 0, então, ó, isso são noções básicas que vocês vão aprendendo. Toda vez que o denominador for maior do que o numerador, nós vamos ter 0, ok? O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Ó? Como aqui é 10, ou seja, certo? Eu vou ter, preste atenção, toda vez que o seu denominador for uma potência de 10, você tem uma fração decimal. Se é 10 aqui embaixo, isso quer dizer que depois da vírgula, eu tenho um número. Aí, professor, como é que eu vou entender isso? Vou dizer um macetezinho bem simples para você. Depois de 1, tem quantos zeros? Só tem um zero. Se só tem um zero, isso quer dizer que depois da vírgula eu só vou ter um número. E que número é esse, professor? É o numerador. Meu numerador é quem? É 1. Então eu vou colocar ele aqui, ó. 1. Olha a resposta, 0,1. Esse número que vem depois da vírgula é o número que está no numerador, ok? Então, de novo, quando for 10, estou explicando de uma forma bem simples para você entender. 10 tem quantos zerinhos? Tem 1. Então, isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter um número apenas. E que número é esse? É o número que está no numerador. Então, ficou 0,1. Preste atenção no próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. A gente já viu que 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, ó, aqui nós temos uma fração decimal. Por que é uma fração decimal? Porque o denominador é uma potência de 10. A gente já viu isso agora há pouco. Então, vamos lá. 100 tem quantos zerinhos? Ó, tem 2. Isso quer dizer que depois da vírgula... Professor, depois da vírgula, por que tem vírgulas? Aí eu acabei de dizer.
toda vez que o denominador for maior do que o numerador, nós vamos ter 0, vírgula. Então preste atenção. Isso quer dizer, esses dois zerinhos, quer dizer que depois da vírgula eu vou ter dois números. Ó, dois zerinhos, dois números. Um zerinho aqui, ó, no caso do 10, um número. Então, ó, dois zerinhos quer dizer que eu vou ter dois números depois da vírgula. E que número é esse? É o número que está no denominador. Mas, professor, só tem um. Beleza, você vai colocar ele no final. 1. E agora, essa lacuna aqui que ficou em branco, eu completo com 0. Então, ó, 1 dividido por 100 é igual a 0,01, tá aqui. Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá, ó. 1 dividido por 10 a terceira. A gente já viu que 10 a terceira é quanto? É 1000. Então, ó, 1000 tem quantos zerinhos? Tem 3 zerinhos, tá? Eles aqui, ó, 3 zerinhos. Então, isso quer dizer que depois da vírgula, eu vou ter 1, 2, 3 números. E que número eu vou colocar aqui? O que está no denominador. Mas, professor, eu só tenho um número no numerador. Beleza, você coloca ele aqui no final. E o que é que eu faço com os outros? Eu completo com 0. Então, eu fiquei, ó, com 0,001. Porque, como é dividido por 1000, depois da vírgula, obrigatoriamente eu tenho que ter 3 casas decimais. Ok? Então, vamos continuando nossa aula. Outros exemplos. Então, vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos ver alguns exemplos com denominador igual a 10. Tá certo? Então, vamos lá. 2 dividido por 10. Preste atenção aqui novamente, ó. Vai ser 0, vírgula, ó, já está o resultado aqui, mas eu vou explicar por quê. 10 tem quantos zeros? Só tem 1. Então, isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter só um número. E que número é esse? O que está no denominador, que é o quê? 2. Então, eu fiquei lá. 2 dividido por 10 é 0,2. Simples. Você não precisa nem fazer cálculo, é só entender a teoria. Então, vamos lá, ó. 8 dividido por 10. 10 tem quantos zerinhos? Um zerinho só. Então, eu vou ter 0, vírgula, e depois da vírgula eu vou ter só um número só. E que número é esse? É o que está no denominador. 0,1. Tá vendo como é fácil, gente? Então, vamos lá, ó. 32 dividido por 10. Então, o denominador é 10, tem um zerinho. Isso quer dizer que depois da vírgula eu tenho um número. Agora, preste atenção que isso aqui é diferente. Ó. Até agora, no numerador, eu só tinha 2 números. Aliás, um número. Agora, no denominador, eu tenho 2 números. Mas eu só quero um número depois da vírgula. Por quê? Né? Dividido por 10. Então, ó, só eu colocar a vírgula entre os dois. Porque eu só vou precisar de um número. Só que agora eu não preciso colocar 0. Por quê? Porque eu tenho 2 números no numerador. Então, ó, eu não disse a você que esse resultado vem aqui do numerador. Então, ó, como é dividido por 10, depois da vírgula, eu só vou ter um número. Então, eu só faço tirar a vírgula daqui e colocar para aqui. Ou seja, uma casinha para o lado esquerdo. Ok? Então, vamos com mais exemplos para a gente entender. Agora, nós vamos ver exemplos com denominador igual a 100. Então, vamos lá, ó. Mesmo número, 2 dividido por 100. Presta atenção. Se é 100, eu tenho 2 zerinhos. 2 zerinhos, isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter 2 números. Então, ó, vou fazer aqui embaixo de novo, ó. 0, ó. Como tem 2 zerinhos, isso quer dizer que eu vou ter 2 números. E esse número é quem? É o que está no numerador, que é 2. Então, eu vou colocar ele no final e vou completar com 0. Então, 2 dividido por 100 é igual a 0,02. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Ó. 8 dividido por 100. Tudo é só o mesmo raciocínio. Ó. 100 tem 2 zerinhos. Então, isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter 2 números. E esse número é quem? É o que está no numerador. O numerador tem 8. Então, eu coloco ele no final
e completo com 0. Ok? Vamos lá, próximo exemplo. 32 dividido por 100. Então, se é dividido por 100, isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter o quê? 2 números. E esse número vem de onde? Do numerador. E o numerador já tem os 2 números, então só faço colocá-los aqui. Viu como é simples? Então, 32 dividido por 100 é igual a 0,32. Então, vamos agora para os próximos exemplos, que é com denominador igual a 1000. Então, vamos lá, ó. 2 dividido por 1000, a mesma coisa, ó. 1000 tem 3 zerinhos. Isso quer dizer que depois da vírgula, eu vou ter 3 números. E esse número vem de onde? Do numerador. Mas aqui no numerador só tem 1. Então, eu coloco ele no final e completo o restante com 0. Então, ó, 2 dividido por 1000 é 0,002. Então, ó, 8 dividido por 1000, a mesma história, ó. 1000 tem 3 zeros. Então, eu vou colocar um 0 aqui. E eu vou, depois da vírgula, eu vou ter que ter o quê? 3 números. E de onde vem esse número? Do numerador. Mas o numerador só tem um número. Então, eu coloco ele no final e completo com 0. Vamos lá, ó. Último exemplo. 32 dividido por 1000. Mesma resenha, ó. 1000 tem 3 zeros. Então, isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter que ter 3 números. De onde vem esse número? Do numerador. O numerador ó, tem 2 números. Então, eu coloco ele na mesma ordem no final. E o que falta eu completo com 0. Ok, gente? Bem simples de entender. Se você entender essa teoria que eu te passei agora, o restante é moleza. Continuando nossa aula. Como se leem os números escritos na forma decimal? Então, a gente acabou de ver que forma decimal é o número escrito com vírgula, tá certo? Então, como é que nós vamos ler os números escritos com vírgula? Então, vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos ver com um número depois da vírgula, ou seja, se é um número depois da vírgula, isso quer dizer que são números divididos por 10, porque só tem um zerinho, então só vai ter um número depois da vírgula. Então, daí, ó, você já começa a pensar. Se um número depois da vírgula é um número dividido por 10, nós vamos chamar ele de o quê? De décimos. O número que vem depois da vírgula vai se chamar décimos. Por quê? Porque, logicamente, já vem do nome dividido por 10. Então, vai ser décimos. Então, presta atenção. 0,2. Como só tem um número depois da vírgula, nós vamos colocar o quê? Décimos. E esse primeiro número aqui é sempre o número que vem depois da vírgula, ó, que é 2. Então, vai ser 2 décimos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sou professor de português, mas vocês precisam entender isso. Vamos supor que fosse 0,1. Ó. Isso aqui seria 1. Ó, isso é importante, viu, gente? 1 décimo. Ó. Professor, isso aí eu já entendi. Beleza. Então, vamos lá, ó. Por que eu não tenho um S aqui? Porque é 1. Toda vez que for 1, vai ser no singular. O nome décimo vai ser escrito no singular. Maior do que 1, eu vou ter que acrescentar um S para colocar ele no plural. Então, como 2 é maior do que 1, então vai ficar décimos. Ok, gente? Eu não sou professor de português, mas isso, a escrita é muito importante. Ok? Então, vamos lá. Continuando. 0,8. Então, como é que eu vou analisar? Depois do 8, eu tenho apenas um número. Então, eu vou chamar ele de quê? De décimo. Está no plural porque 8 é maior do que 1. Vocês já entenderam. Então, e esse 8 aqui vem de onde? É o número que vem depois da vírgula. Então, ó, 8, como só tem ele, ou seja, é um número depois da vírgula, eu vou dizer que é décimos. Então, agora aqui, presta atenção. Nós estamos trabalhando com números decimais. Então, o que é número decimal? É o que vem depois da vírgula, que é esse 2. E o que vem antes da vírgula é o que? Número inteiro.
Por que número inteiro? Porque, se vocês lembram da nossa primeira aula desse ano, número natural são os números positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Números inteiros são os números positivos e negativos. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, ou seja, esse número 3 ele pode ser negativo. Então, por isso que a gente diz que o que vem antes da vírgula são números inteiros. Então, como eu tenho aqui 3, eu vou chamar ele de 3 inteiros. E, ó, coloca aqui, ó, e depois da vírgula eu tenho o quê? Eu tenho 2 décimos, tá aqui, ó, 2 décimos. Então, novamente, o que vem antes da vírgula a gente vai chamar de inteiros. E o que vem depois da vírgula nós vamos chamar de décimos. Ok? Vamos lá, de novo, ó. Antes da vírgula eu tenho o quê? Eu tenho 25. Então eu vou colocar aqui, ó, 25 inteiros. E depois da vírgula eu tenho o quê? 5. Então é 5 décimos. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar aqui a bateria, que senão eu não consigo terminar a aula. Então vamos lá, continuando. Nós vamos ver agora com 2 números depois da vírgula. Então, novamente, qual é o raciocínio? Se tem 2 números depois da vírgula, então é porque foi dividido por 100. Se foi dividido por 100, nós vamos chamar de centésimos. Então vamos lá, ó. 0,02. Eu tenho, ó, 2 números depois da vírgula. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, nós vamos chamar de centésimos. E esse número aqui, antes de centésimo, é quem? É o que vem depois da vírgula, que no caso aqui é 2, ó. 2 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, ó, novamente, 0,08. Eu tenho 2 números depois da vírgula. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou chamar de centésimos. E esse número aqui é o que vem depois da vírgula, que só tem o quê? 8. Então vai ficar, ó, 8 centésimos. Novamente, ó, 3,25. É a mesma história. O que vem antes da vírgula são números inteiros. Então eu vou dizer aqui que eu tenho 3 inteiros e... que número é esse aqui? 25. 25 o quê? Como eu tenho 2 números depois da vírgula, vai ser centésimos. Aqui, ó, gente. 25,58. Antes da vírgula, nós vamos chamar de inteiros. Então, eu tenho 25 inteiros. E, ó, 58, tá aqui, ó. 58, o quê? Depois da vírgula, eu tenho 2 números. Se é 2 números, é o quê? Centésimos. Bem simples. Então, vamos lá para os exemplos com 3 números. Aí, novamente, preste atenção. 3 números quer dizer que eu dividi por 1000. Olha o nome, 1000. Se é dividido por 1000, eu vou chamar de milésimos. Então, vamos lá, ó. 0,002. Eu observo que aqui eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu já sei que vai ser o que? Milésimos. E esse número aqui vai ser quem? 2. Então, ó, 2 milésimos. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui 0,008. Então, meu primeiro número aqui vai ser 8. Agora, e esse segundo número? Vai ser décimo, centésimo ou milésimo? Aí eu observo que eu tenho 3 números depois da vírgula. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, com certeza é o que? Milésimos. 3,025. Então, vamos lá. O que vem antes da vírgula a gente chama de inteiros. Então, aqui eu tenho 3 inteiros. E, ó, 25, 0,25 é 25. E agora, eu vou colocar décimo, centésimo ou milésimo. O que é que eu observo? Eu observo que eu tenho 3 números depois da vírgula. 3 números é 1000. Se é 1000 é quem? Milésimos. Agora, ó,
25,582. 25 vem antes da vírgula, então ele chama ele de inteiro. Então tá aqui, ó, 25 inteiros. E ó, 582, tá aqui, ó, 582. E agora vai ser décimo, centésimo ou milésimo. Ó, eu observo que depois da vírgula eu tenho 3 números. Se eu tenho 3 números é 1000. Se é 1000 eu vou chamar de milésimo. Ok, gente? Bem facinho. Então vamos lá. Vamos praticar. Marque todas as frações decimais. O que são frações decimais? São frações onde o denominador é uma potência de 10. E o que é uma potência de 10, gente? É a potência que eu tenho uma base igual a 10. Então, só lembrando da aula que a gente viu agora há pouco. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3 é igual a 1000. 10 elevado a 4 é igual a 10.000. 10 elevado a 5 é igual a 100.000 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. 2/3 é uma fração decimal? Não. Por quê? Porque o denominador não é uma fração, não é uma potência de 10. Se não é uma potência de 10, não é uma fração decimal. Então, não marco ela. Então, vamos aqui agora, ó. 35 dividido por 10. Preste atenção no denominador. O denominador é uma potência de 10. Se é uma potência de 10, essa fração é uma fração decimal. Então, eu marco essa. Vamos para a próxima. 8 dividido por 100. Então, ó, quando é dividido por 100, nós vamos ler o quê? Centésimos. Então, no caso aqui, ó, da letra B, eu não falei, vou falar agora. Então, ó, 35 dividido por 10. Se é dividido por 10, nós vamos chamar de décimos. Então, aqui eu tenho 35 décimos. Na letra C, 8 dividido por 100. Então, eu tenho 8 centésimos e assim sucessivamente. Mas nessa questão, o que é que eu tenho que observar? Se o denominador é uma potência de 10. O denominador é uma potência de 10, é. Então, aqui eu tenho uma fração decimal, eu marco ela. Então, vamos para a letra D. 3 dividido por 1000. O denominador é uma potência de 10. Se é uma potência de 10, eu estou trabalhando com uma fração decimal. Então, eu marco essa também. Então, aqui agora, ó, 18 dividido por 10.000. 10.000 é uma potência de 10. É 10 elevado a 4. Tá vendo que tem 4 zerinhos? Então, é uma potência de 10. Se o denominador é uma potência de 10, então eu estou trabalhando com a fração decimal. Então, eu marco essa também. Então, vamos lá, ó. 1000 dividido por 3. Preste atenção nisso. Quem está aqui como potência de 10 é o numerador. Tá lembrado que em cima é numerador e embaixo é denominador. Então, para ser fração decimal, quem tem que ser uma potência de 10 é o denominador e não o numerador. Nesse caso aqui, quem está sendo uma potência de 10 é o numerador. Então, eu não estou trabalhando com a fração decimal. Então, não marco isso aqui. Novamente, ó. 100 dividido por 1000. Quem é uma fração, quem é uma potência de 10 é o numerador. Então, para ser fração decimal, quem tem que ser potência de 10 é o denominador. Então, nesse caso, eu também não marco essa. Então, aqui, ó, 10.000 dividido por 18. A mesma história. Quem é uma potência de 10 é o numerador. Então, para ser fração decimal, quem tem que ser uma potência de 10 é o denominador. Então, nesse caso, eu não marco a letra H. E, por último, 104 dividido por 1000. O denominador é uma potência de 10. Então, essa eu estou trabalhando com uma fração decimal. Então, essa eu marco. Ok, gente? Então, vamos lá. Nosso segundo exercício. Escreva cada fração na forma decimal. Então, você vai aparecer para você uma fração e você vai escrever ela na forma de número com vírgula, que é um número decimal, ok?
Então vamos lá, ó. 0,7. Presta atenção, gente, ó. 10 dividido por 7. Então presta atenção, ó. 7 dividido por 10. Então presta atenção. Tem um zerinho só. Se tem um zerinho, quer dizer que depois da vírgula eu vou ter apenas um número. E que número é esse? É o que está no numerador, que é o que? 7. Então, ó, 7 dividido por 10 é igual a 0,7. Tá lá a resposta, ok? Então vamos lá, letra B. 18 dividido por 100. Preste atenção. 100 eu tenho 2 zerinhos. Então isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter 2 números. E esses 2 números vêm de onde? Do numerador. O numerador tem que número? 18. Então tá aqui, ó. 18. Então 18 dividido por 100 é igual a 0,18. Tá lá. Ok? Letra C. 4 dividido por 100. A mesma coisa, ó. 100 tem 2 zerinhos. Então isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter 2 números. E de onde vem esse número? Do numerador. Mas o numerador só tem um número que é o 4. Então eu coloco ele no final e aqui eu completo com 0. Então, ó, 4 dividido por 100 é igual a 0,04. Tá aí a resposta. Vamos lá. 13 dividido por 1000. Presta atenção. 1000 tem quantos zerinhos? 3 zeros. Então isso quer dizer que depois da vírgula eu vou ter 1, 2, 3 números. E de onde vem esses números? Do numerador. Mas o numerador só tem 2. Então eu coloco ele no final nessa mesma ordem que está lá no numerador. E o que está faltando eu completo com 0. Então, 13 dividido por 1000 é igual a 0,013. Tá aí a resposta, gente. Então, ó, a aula de hoje só foi isso. Agradeço vocês, gente. Muito obrigado pela aula de hoje. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. Se inscrevam no canal. Ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo vocês sejam avisados. Dê um like nos vídeos que vocês gostarem, comentem esses vídeos e por último compartilhem. Vocês estarão ajudando pessoas que precisam desse assunto. Muito obrigado. Até a próxima aula.